Imagine uma fortaleza no topo de um penhasco, tão alta e íngreme que parece impossível de escalar. Esse lugar existe. É o Castelo de Masada, em Israel, e a sua história é uma das mais dramáticas e inspiradoras de todos os tempos. Durante um longo e brutal cerco romano, os defensores resistiram por meses a fio, e quando os invasores, exaustos, finalmente conseguiram chegar ao topo, encontraram um silêncio total. A fortaleza nunca caiu em batalha. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos viajar no tempo para desvendar os segredos de Masada, um lugar que se tornou um poderoso símbolo de resistência. Antes de mergulharmos nessa história incrível, por favor, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva para não perder mais curiosidades fascinantes como esta. O seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo o passado à vida. Obrigado. Agora, vamos continuar. Para entender Masada, precisamos voltar ao século I a.C. Quem construiu essa maravilha da engenharia foi Herodes, o Grande, um rei conhecido tanto por sua crueldade quanto por suas construções monumentais. Mas Masada não era apenas uma fortaleza militar. Era um refúgio de luxo e, acima de tudo, um projeto de sobrevivência autossuficiente. Pense nisso. No topo de uma montanha isolada, no meio do deserto, Herodes construiu palácios com mosaicos e afrescos, armazéns gigantescos, cheios de comida e vinho, e um sistema genial de cisternas que captavam e armazenavam a pouca água da chuva que caía na região. As reservas eram tão vastas que poderiam sustentar centenas de pessoas por anos. Mesmo sob o mais longo dos cercos, era um verdadeiro oásis de segurança, projetado para resistir a qualquer ameaça. Décadas mais tarde, essa fortaleza se tornaria o palco de um dos últimos e mais trágicos episódios da Grande Revolta Judaica contra o Império Romano. Após a brutal destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., um grupo de rebeldes judeus, conhecidos como os sicários, fugiu para Masada. Eles eram poucos, talvez menos de 1000 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Mas a sua determinação era inabalável. Para eles, Masada era o último bastião de liberdade em uma terra dominada por Roma. Para o Império Romano, deixar Masada de pé era inaceitável. A existência daquela pequena comunidade de rebeldes era uma afronta, um símbolo de resistência que não podia ser tolerado. Roma precisava mostrar ao mundo que ninguém desafiava seu poder e saía impune. Então, o general Flávio Silva foi enviado com a 10ª Legião e unidades auxiliares, totalizando cerca de 8.000 soldados, com uma única missão: conquistar Masada, custa o que custar. Ao chegarem, os romanos se depararam com o desafio óbvio: como invadir uma fortaleza no topo de um penhasco, com quase 400 metros de altura e paredes praticamente verticais? A resposta romana foi tão audaciosa quanto brutal. Se não podiam escalar, eles trariam a montanha até a fortaleza. Os soldados começaram a construir uma rampa colossal, um projeto de engenharia que desafiava a lógica, usando pedras e troncos de árvores. E com o trabalho forçado de milhares de prisioneiros de guerra, eles ergueram uma estrutura gigantesca na face oeste do penhasco. Imagine o esforço monumental. Meses de trabalho sob o calor escaldante do deserto, movendo toneladas de material, tudo para criar um caminho para sua torre de cerco. Dentro da fortaleza, os defensores observavam o avanço lento, mas implacável da rampa romana. Dia após dia, eles viam o inimigo se aproximando, sabendo que seu tempo estava se esgotando. Eles lutavam, atirando pedras e flechas, mas era uma batalha perdida contra a máquina de guerra romana. A comida e a água não eram um problema. Eles tinham suprimentos de sobra. O problema era o tempo. A principal fonte que temos para essa história é o historiador Flávio Joséfo, um ex-comandante judeu que se rendeu aos romanos e escreveu sobre a guerra. Segundo ele, quando a rampa ficou pronta e os romanos estavam prestes a romper a muralha final, o líder dos sicários, Eleazar ben Jair, reuniu seu povo. Ele fez um discurso poderoso,
dizendo que a morte como homens livres era preferível à vida como escravos. A humilhação, a tortura e a escravidão que os esperavam sob o domínio romano seria um destino pior que a morte. Eles tomaram uma decisão extrema e terrível. A decisão foi que ninguém seria capturado vivo, mas a lei judaica proíbe o suicídio. Então, eles bolaram um plano sombrio. Sortearam 10 homens para executar todos os outros. Famílias se abraçaram pela última vez. E então, um a um, os homens mataram suas próprias esposas e filhos. Depois, os 10 homens sorteados executaram os demais. Por fim, um último sorteio decidiu quem mataria os outros 9 e 1. Como último ato, tiraria a própria vida. Quando os soldados romanos finalmente romperam as defesas na manhã seguinte, preparados para uma batalha sangrenta, eles foram recebidos por um silêncio sepulcral. Não houve gritos, não houve luta. Ao entrarem na fortaleza, encontraram os corpos de quase 1000 pessoas, cuidadosamente arranjados. Os armazéns estavam cheios de comida e água, uma prova silenciosa de que não foram a fome ou a sede que os derrotaram, mas sim a sua própria escolha. A fortaleza de Masada estava finalmente tomada, mas seu espírito não havia sido vencido. Por séculos, Masada ficou abandonada, uma ruína silenciosa no deserto, mas a sua história sobreviveu através dos escritos de Joséfo. No século XX, arqueólogos redescobriram e escavaram o local, confirmando muitos detalhes do relato histórico. E, com a criação do Estado de Israel, Masada renasceu como um dos símbolos nacionais mais importantes do país. Para os israelenses, Masada representa a coragem diante da opressão, o sacrifício extremo pela liberdade, e a ideia de que, mesmo na derrota, é possível manter a dignidade. O lema Masada, não cairá novamente, ecoa como um juramento de perseverança e independência. Hoje milhares de turistas e peregrinos sobem ao topo de Masada, seja pelo antigo caminho da serpente ou pelo teleférico. Lá em cima, ao caminhar pelas ruínas dos palácios, ao ver os restos dos armazéns e ao olhar para a rampa romana, que ainda está lá, visível até hoje, é impossível não se sentir tocado pela força dessa história. É um lembrete poderoso de que alguns lugares podem ser conquistados fisicamente, mas as ideias e os ideais que eles representam podem ser verdadeiramente indomáveis. A fortaleza caiu, mas a lenda de Masada permanece de pé, mais forte do que nunca. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!